Então, pronto? Então, eu vou começar me apresentando rapidamente. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Fernanda, sou formada em psicologia e estou às voltas com a psicanálise desde 2007. Em 2008, iniciei meu trabalho na clínica e estou até agora na clínica. Eu morava em São Paulo, atendia por lá, tinha uma clínica presencial. Depois, vai fazer 10 anos que eu mudei para Minas Gerais. Então, passei por algumas cidades aqui no interior, em que eu tinha um consultório presencial, mas desde 2020 eu estou unicamente online, eu estou atendendo online. Nesse meio do caminho, mudei de cidade mais uma vez, então hoje eu falo de Passos. E estou aqui nos planos para, em breve, quem sabe, voltar a ter um espaço físico, presencial, para seguir com os atendimentos. Então, eu trabalho com a clínica, tanto como no atendimento, como supervisão, alguns grupos de estudos, e encontrei a Gleice já há quase 3 anos lá no Instagram, e a gente começou aí uma parceria, um trabalho muito legal, que eu tenho muito carinho, e estou aqui bem animada para a gente conversar sobre essa pergunta, e bem curiosa para saber também o que vocês têm a dizer e pensaram sobre essa questão. Então, vou passar para a Gleice, e depois eu retorno. Então, gente, vou me apresentar também brevemente. Eu sou Gleiciane Oliveira, eu falo neste momento de Santarém, no Pará, mas eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Me formei em psicologia por lá, fiz a pós-graduação em psicanálise por lá também. Tive um consultório presencial durante algum tempo em Belo Horizonte, inicialmente com sublocações, depois um espaço físico meu mesmo, e aí veio a pandemia e fiquei sem como manter esse espaço, então abri mão disso e fui para o online, e desde então permaneço no online. Então, desde 2020 também, os atendimentos e as supervisões e os grupos de estudos que eu organizo e que eu proponho são online. Então, minha clínica é 100% online e isso me deu a possibilidade de me tornar uma pessoa nômade. Então, neste momento, já fazem 2 anos que eu não tenho residência fixa mais. E aí vou fazendo a clínica acontecer nas cidades onde eu passo, né? O encontro com a psicanálise foi muito conflituoso, e eu acho que essa pergunta que a gente tem hoje é uma pergunta que pairou sobre a minha cabeça durante muito tempo, que é o que é o psicanalista, né? O que faz um psicanalista? Peraí, gente, deixa eu só aceitar uma pessoa aqui. Pronto. O que faz um psicanalista? O que é um psicanalista? Qual a função de um psicanalista? Para a gente poder pensar a partir dessa pergunta que surge em comum entre o que a gente recolheu do último encontro. E eu acho que isso conversa muito com o meu percurso, porque houve um momento em que eu me perguntei se o que eu queria fazer mesmo era psicanálise, ou se a psicologia já estava ótimo, né? Se eu queria mesmo entrar por esse caminho da psicanálise e me fazer analista sem saber direito o que é isso. Porque eu acho que aí é a minha primeira questão, né? Assim, não tem alguém que vai dizer para a gente o que é um psicanalista, né? Assim, esses dias eu vi um vídeo de uma escritora que é psicanalista, e ela disse assim: é muito curioso você ser um escritor, porque ser escritor não é uma formação. Você vai lá e faz um curso superior em engenharia, você é engenheiro. Escritor não. Escritor é quem escreve, ou não. Escreve quanto? Publica? Não publica? Então, se eu escrevo só para mim, eu não posso me considerar escritor? Então, para eu ser escritor, eu tenho que escrever para o público? Eu tenho que escrever um livro? Ou se eu escrever um artigo é suficiente? Eu achei muito interessante essas perguntas que ela faz no vídeo, porque a gente pode pensar elas pela psicanálise, né?
substituindo essa função do escritor, como quem escreve, né, para o psicanalista como quem escuta. Porque eu acho que isso é uma das coisas que a gente escuta muito sobre o psicanalista, né, que o psicanalista é uma pessoa que escuta. O que me parece um tanto solto. Não sei o que vocês pensam sobre isso, assim, vai anotando aí as perguntas de vocês para a gente conversar depois. Por que me parece solto? Porque a gente não só escuta, né, acho que a gente escuta também o outro, né, mas de alguma maneira a gente também se escuta. E se a gente só escuta, não sei se é possível fazer a função do analista só escutando, porque aí a gente entra numa outra questão, que então o psicanalista é uma função ou é uma profissão? Ou é um trabalho? Ou é um sintoma? Né, essas perguntas todas vieram na minha cabeça quando eu estava pensando sobre esse tema. Porque dizem por aí, que a psicanálise não é um trabalho. Mas eu entendo que em alguma instância também é. Porque se a gente não toma ela como um trabalho, então a gente pode fazer ela gratuita, não precisa a gente entrar no curto-circuito do trabalho, de fazer ela de forma sistemática, organizada, né. O que é que define o que uma coisa é enquanto trabalho ou o que não é? Uma outra coisa que eu fiquei pensando muito é assim, então, que eu acho que é uma das críticas do Lacan também, né, então, por onde começa o fato de você se fazer psicanalista? Onde é que isso começa? Eu entendo que no meu percurso começou na minha análise, né, mas eu também, escuto que para outras pessoas isso começou com uma picadinha lá da teoria, né, a pessoa ficou curiosa e causado por aquilo, e isso levou ela para o divã. Então, onde é que começa? Pra eu me fazer psicanalista, o que é que eu tenho que fazer? Aí a gente vai para o tripé, né. Aí toma-se o tripé como uma obrigação, estava falando disso ontem com uma supervisionanda. Toma-se o tripé como uma obrigação, e mesmo fazendo tudo, supervisão, análise, estudando, a clínica não dá certo. Então será que é o tripé que faz a clínica dar certo? Então, eu só sou um bom psicanalista quando a minha clínica der certo? O que é um bom psicanalista? Né, então, eu lembrei inclusive de uma frase do Lacan, que ele fala lá no texto do Sujeito e Fim em Questão, que está lá nos escritos, que ele diz o seguinte, ele está falando dos pacientes, né, do que a gente escuta quando o paciente chega, se é o sujeito, se é o eu, quem que traz quem, né, ele vai dizer que a gente escuta o eu também, porque o eu é que porta o sujeito, e que te leva ele para a sessão, apesar do sujeito estar acima do eu, né? E aí ele diz o seguinte: em nome desse paciente, também a escuta se torna paciente. Ah, então um analista é paciente? Parece que sim, né? Parece que sim, em alguma medida, enquanto ele vai para o divã e enquanto ele escuta pacientemente o seu paciente. E aí fiquei pensando nessa frase dele, que é muito boa, e que me levou para outra frase dele, que está lá na preposição de 9 de outubro de 67, dos Outros Escritos, que é quando ele diz: o analista se autoriza por si mesmo. E por alguns outros, né. Então, se eu me autorizo por mim, então se eu disser: "Eu sou psicanalista", isso é suficiente? Isso é uma pergunta, né, daquelas boas, assim. Porque parece que o peso da gente dizer que a gente é psicanalista tem um peso diferente em cada momento do nosso percurso com a psicanálise, né. Eu lembro quando eu fui para o Instagram, eu colocava lá assim: "Psicóloga", aí o CRP, aí depois "psi", né, como quem diz, entre o psicólogo
psicanalista. E um dia eu coloquei timidamente psicanalista. Não, antes de colocar psicanalista, eu coloquei em percurso na psicanálise. Passou depois falar, não, psicanalista. Então, eu fico pensando se o que a gente se propõe a fazer é só escutar, voltando àquele tema inicial. Porque não é só isso, né? Vocês concordam comigo que não é só isso, né? Assim, ficar às voltas com essa questão parece muito legítimo. Do que é escutar, o que é que a gente escuta, quem que a gente topa escutar, né? O que é insuportável para a gente na escuta e o que a gente escuta da gente. Então, aí eu vou para um outro lugar, que é assim, o que é um psicanalista? Um psicanalista também é gente. Né? E aí eu acho interessante a gente tomar isso por esse viés de uma certa humanidade, porque senão a gente coloca o psicanalista num lugar e num patamar que é completamente impossível, inclusive, se tornar psicanalista, se fazer psicanalista. Porque é um negócio tão inalcançável, assim, tão distante, eu tenho que saber tantas coisas que eu não sei ainda, que é impossível chegar lá. Né? Então, eu queria lembrar vocês de que psicanalista também é gente. Né? Então, acho que tem algumas palavras aí que ficam para mim dessa minha reflexão sobre essa pergunta, que vou compartilhar aqui com vocês, mas que é uma construção e uma elaboração a partir do tripé, que é esse percurso na análise, esse percurso na supervisão e esse percurso de estudos. Então, para a gente não tomar o tripé como uma coisa rígida em que eu vou executar e a clínica vai acontecer. Né? Não é assim como uma programação de computador. Né? É preciso um tanto mais de paciência. Gente, vocês estão aí? Porque travou aqui para mim. Estão me ouvindo? Oi? Oi? Tá ouvindo? Ah, então tá. Então, eu queria compartilhar com vocês essas palavras, assim, que fica para mim, sabe? É muito marcada dessa reflexão. Que a primeira delas é que o psicanalista é paciente. Né? Outra coisa que eu acho que entra nisso, que é o psicanalista é feito de inconsciente. Ou seja, a gente escuta o inconsciente dos nossos analisantes e a gente é feito da mesma matéria. Lacan fala isso em algum lugar que eu não me lembro que texto é agora. Mas ele fala disso, que o analista é feito da mesma matéria que os analisantes. Que matéria é essa? O inconsciente. O psicanalista é, sim, quem escuta, é, sim, uma função. Para mim, na minha construção, no meu percurso, é sim um trabalho e é sim um sintoma. E aí eu estou dizendo de sintoma enquanto uma saída uma saída para um funcionamento diferente com as minhas questões. Né? Então, eu uso da psicanálise para fazer uma saída diferente para as questões que me levaram até ela. Isso é o sintoma, né? Você fazer uso do que você é e do que você tem e colocar ali no meiozinho um H, que é uma novidade, né? Que é o que o Lacan vai chamar de sintoma. Então, o psicanalista é esse que está em formação. O psicanalista é gente. Assim, gente como a gente, assim. Igual a gente está aqui. Gente normal, não tem uma áurea mágica sobre as cabeças daqueles que trabalham e que fazem uma escuta pela psicanálise. Acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Mais questões do que respostas, só para variar. Mas vou passar agora a palavra para a Fê. E logo mais a gente volta a conversar. Muito bom, Gleice. A sua fala articula com muita coisa que eu também pensei aqui para conversar com vocês.
Mas eu vou começar, nem foi pelo que eu planejei, com algo que eu pensei a partir da sua fala, Gleice, né, o que é um psicanalista, e eu fiquei pensando, uma coisa que o psicanalista não é, né, o psicanalista não é um imperativo, pensando nesse lugar ultra idealizado de quem pode ser, quem é um psicanalista. Então, eu fiquei pensando, né, psicanalista não é um imperativo, pelo menos não deveria ser. Mas essa pergunta que a gente lançou para conversar com vocês gira em torno do né? O que é um psicanalista? Não o que é o psicanalista. A gente não está aqui para procurar como de né, uma coisa só. Então, Freud, quando ele cria a teoria dele, foi a partir da experiência na clínica dele. Primeira tópica. Então, a gente pode pensar que um psicanalista é alguém que tope com o inconsciente. Topar no sentido de se haver com o próprio inconsciente, de topar com aquilo que escapa a si, né? E de aceitar a teoria no sentido de que, sim, existe um inconsciente. A partir do momento que eu escuto o meu inconsciente, eu estou ali também podendo escutar algum outro inconsciente de alguém que nos procura na clínica. Mas um psicanalista não é alguém que seja alguém somente teórico. Não é assim, então eu vou ler aqui a obra do Freud, ler os seminários e os escritos do Lacan, que eu vou me fazer um psicanalista. Não é só a teoria. Embora, infelizmente, a gente às vezes encontre por aí alguém que leu 3 palavras de psicanálise e se diz psicanalista, e a gente vê que está fazendo qualquer outra coisa que não seja psicanálise. Freud, lá no texto sobre psicanálise selvagem, já vai trazer algo em relação a isso para dar uma baliza sobre o que é um psicanalista. Então, um psicanalista tem uma série de coisas que envolvem para ocupar essa função. E durante toda a obra, o Freud vai trazendo, né, toda a construção teórica em paralelo com o que faz um psicanalista. E depois a gente, então, né, nos encontramos com Lacan, que passa aí também quase 30 anos tentando dizer algo em torno do que é a psicanálise, o que acontece em uma análise e uma tentativa ali de também formalizar, não formatar, a formação do psicanalista. Então, ele passa só quase 30 anos aí, até talvez mais, para dizer algo em torno disso, e a gente está aqui em 1 hora tentando conversar o que é um psicanalista, mas tá bom, né? E aí eu lembrei do texto Nota Italiana, que foi inclusive indicação da Gleice. Ela indicou lá no Instagram e eu li como um texto do Lacan, daqueles que dão curtinho, trabalhoso, mas muito importante. E aí, ele, lá num determinado momento do texto, ele diz o seguinte: não todo ser falante pode autorizar-se a produzir um analista. Prova disso é que a análise é necessária para tanto, mas não é o suficiente. Então, a gente pode pensar, tá, então para ser um psicanalista você precisa fazer análise. Tá, mas não é só. Não é só isso que produz um psicanalista, porque senão todo mundo que fosse fazer análise viraria psicanalista e longe disso. Então, voltamos mais uma vez para a história do tripé, mas o tripé não no sentido imperativo. Eu entendo, assim, o tripé, quando eu estava pensando para conversar com vocês, me veio uma imagem de uma trança. A gente só consegue fazer uma trança, né, assim, de cabelo, com 3 faixinhas, e uma vai passando e perpassando pela outra. Então, o tripé, eu fico vendo assim, funciona mais ou menos nesse sentido. A teoria vai fazer sentido a partir do momento que a gente passa ali pela experiência da análise, e a gente vai sentir ali no corpo coisas que aquilo que a gente está estudando e está lendo.
Ah, tá bom, então tô aqui às voltas da psicanálise, eu vou começar a escutar as pessoas. Mas não é só escutar, tem algo ali que a gente vai cuidar, que está ali em volta da supervisão, que a gente vai cuidar tanto da nossa escuta quanto da clínica, né? Porque a supervisão aí é um outro assunto, mas não é só de caso clínico. A gente cuida também, trata na supervisão da nossa clínica, do nosso fazer. A gente ali enquanto alguém nessa função. Então, e essa frase do Lacan, nesse momento quando ele diz o processo de autorizar-se de si mesmo, e eu acho essa frase muito emblemática, autorizar-se de si, é algo que eu acho até difícil assim pôr em palavra, mas eu penso que isso funciona para muitas coisas na vida. A gente só consegue se nomear, se dizer alguma coisa a partir de um grande processo de elaboração. Vou dar um exemplo bem X, assim, pessoal. Eu lembro quando eu casei, eu achava muito esquisito falar eu sou casada. Foi passando, assim, um processo para eu me autorizar a falar, sim, eu sou casada com fulano de tal. A mesma questão ali da maternidade, uma outra posição subjetiva. Nossa, eu sou mãe agora, oi, socorro, o que é isso? Depois de um tempo, isso parece que vai ficando mais tranquilo e você consegue se dizer sobre isso. E eu fiquei pensando que um psicanalista não foge tanto a isso. Também é uma posição que a gente precisa se autorizar a estar, mas não só. Então, um psicanalista é alguém que se diz psicanalista, é alguém que os pares reconhecem enquanto, aquela pessoa ali, aquele fulano lá é psicanalista, porque eu reconheço como alguém que está nesse lugar. Então, é mais ou menos por aí que eu pensei. Não respondi muita coisa, não sei se vocês tinham essa expectativa, mas não nem era o objetivo aqui responder. Mas, no fim das contas, um psicanalista, a gente tem ali umas balizas do que faz um psicanalista, e eu achei muito importante, a Gleice, lembrar que um psicanalista, antes de tudo, é uma pessoa, né? Gente, de carne e osso, de inconsciente, furos, faltas e etc., do que compõe aí uma pessoa, né? Constitui um sujeito, mas que um psicanalista não tem um jeito único de ser. Não é o que veste bege, que aí a gente vai cair para os imperativos, o que usa o cabelo assim, o óculos assado. Então, cada um vai fazer aí, de acordo com o seu percurso, com o que lhe faz sentido, para fazer essa construção do que é um psicanalista. E não à toa, assim, a gente vê bastante, eu vejo muito assim mais nas redes, né? Assim, onde eu começo a estudar? O que que eu faço? Como que faz? Onde eu me formo? E não tem essa resposta única. Não tem o jeito de ser psicanalista. Temos nortes, mas que é algo ali de um processo muito único, particular, subjetivo, enfim. Cada um vai poder fazer aí a sua construção. Mas eu estou bem curiosa para escutar vocês. Vou, então, interromper a nossa gravação e agora ficaremos com quem está aqui ao vivo e a cores para a gente poder trocar.